dizemos, aqui está a prova da nossa fé. E olhamos para frente e dizemos, profetizamos, porque será, será, será. Isso é tremendo. Eu disse para os irmãos na intercessão que tivemos ontem, antes do evangelismo, eu disse, irmãos, falando de um rebanho pequeno, Deus disse para o povo de Deus, minha manada pequena. Falou para Israel, manada pequena, rebanho pequeno. Mas para essa mesma manada pequena, ele disse, o menor será pai de 1000. Aleluia! Ah, você não entendeu. Glória a Deus. Vamos lá, entenda a proporção. Essa manada pequena, você olha para o rebanho e diz, é uma manada pequena. Aí Deus olha para o indivíduo da manada pequena, para uma pessoa só, dentro da manada pequena, e diz, o menor desta manada pequena, o menor será pai de 1000. Ok, alguns entenderam a profecia e receberam. Aleluia! Pastor Luiz, lá vai ser assim também. O menor vai ser pai de 1000. Eu creio nisso, porque é promessa de Deus. Você vai começar a frutificar. Vai começar a frutificar. Não se expande. Se pessoas começarem a te procurar dizendo, por favor, ore por mim, você não vai ligar para mim. Ah, você não entendeu aí também? Pastor, querendo oração, o senhor pode orar? Não, pediu para quem? Para mim, então ore. Você não se expande. Se Deus colocar gente perto de você, ore por mim, me aconselhe. Você é tão diferente, o que você tem? Olha como você brilha. Não se espante. É Deus dizendo, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo de frutificar. Você vai frutificar, eu creio nisso. Pastor Jefferson, vem aqui por favor. Eu me empolguei, pastor. Eu acho que eu peguei a unção do Franklin. Pode ver microfone, que não para mais. Fala pelo cotovelo, aleluia. Glória, meu Deus, pastor. Perto de Schumacher, Rubinho não dirige. Meus irmãos, nós temos a honra de receber o pastor Jefferson. O pastor Jefferson, fazer só uma deferência aqui ao pastor Luiz e à sua família. E essa cantora abençoada, ungida de Deus, são lá do Ministério Emanuel, que estão conosco. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que honra tê-los aqui. Eu sei o quanto é difícil para um pastor deixar a sua igreja dia de domingo. Para mim é uma grande honra isso. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quando eu descer daqui eu vou dar aquele cheiro, aquele abraço. Muito obrigado por terem vindo. Pastor Jefferson, fique à vontade. Pastor Jefferson, que é o pregador, eu estou aqui de trompetita, irmão. Deus abençoe muito, pastor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus lhe use. E não somente eu digo isso, eu creio que representa aqui o coração de todo mundo. Estamos prontos a ouvir a voz de Deus. Eu represento o coração de todo mundo. Estamos prontos a ouvir a voz de Deus. Eu represento o coração de todo mundo. Estamos prontos a ouvir a voz de Deus. Irmão, crente pentecostal é assim. Nem que seja a força, o povo reage. Fica à vontade, pastor. Queridos, eu quero com muito carinho saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Para mim é um privilégio muito grande poder servi-los esta noite. Eu não tenho palavras que possa manifestar para externar a gratidão do meu coração por estar aqui nesta data, por poder estar ao lado de pessoas tão ilustres, tão nobres, pessoas tão honradas por Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Nemésio, da sua esposa, da sua família. E quero agradecer a Deus por sustentá-los, por cobri-los com a sua graça e com a sua bondade. E pelo exemplo, né, de liderança que eles são, porque expressam o amor de Jesus na vida, na prática, no acolhimento. E a gente que já teve o prazer e o privilégio de conversar com eles um pouco, abraçá-los, a gente se sente em casa. Eu estou aqui me sentindo como quem pode abrir a geladeira, comer tudo do bom e do melhor que tem aqui na mesa. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Muito obrigado por poder servi-los aqui. Eu quero agradecer ao Leandrão também, esse companheiro, tem sido um amigo, a gente quase sempre tem conversado, e ele falou comigo também para estarmos aqui. Minha gratidão, Deus abençoe você, sua casa,
com toda sorte de bênção. E a toda a igreja do Senhor, que sempre com carinho, não é, tem mandado palavras de oração e de incentivo. Eu tenho algumas pessoas que me acompanham na página do Facebook. A gente está chegando aí, tem umas 18 mil pessoas que nos acompanham. E eu tenho sido muito grato porque há muita gente daqui que tem mandado palavras de apoio, acompanhado as mensagens que a gente tem postado na página. Então, minha gratidão a você que ora por nós, minha gratidão a Deus pela sua vida. Eu faço votos de que nesse segundo semestre do ano, Deus prepare vocês para a maior colheita da vida de vocês. Eu vou profetizar mais uma vez e aí eu vou pedir agora que você levante sua mão. Tá bom? Levante suas mãos porque eu estou declarando uma palavra profética. Eu faço votos que neste segundo semestre do ano, a maior colheita de Deus venha às suas mãos e às mãos desta igreja. Coloque as mãos, por favor, no ombro de alguém do seu lado com carinho. Segure o ombro dessa pessoa. Você sente a presença de Jesus aqui? Não precisa nem perguntar, né? Eu quero que você, com as mãos sobre essa pessoa, verbalize uma palavra profética sobre ela. Diga para ela, com muito carinho, diga, no Salmo 71. Mas fala alto, com autoridade, diga, mas dando ênfase, diga assim, no Salmo 71, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz, a expressão do salmista foi, em ti, ó Deus, eu estou apoiado desde o meu nascimento. Diga, és tu, Senhor, quem me sustenta desde o meu nascimento. Diga para ele com carinho, diga, eu creio que assim como foi na vida do salmista, também é na sua vida. Diga, desde o seu nascimento, é o Senhor quem te sustenta. Diga, desde o seu nascimento, fale alto, é o Senhor quem te sustenta. Diga, e esse Deus que te sustenta estava lá quando todo mundo sorria, só você chorava no seu nascimento. Diga, e ele sabia que as risadas que haviam ali eram apoiadas em dúvidas. Diga, e as dúvidas estavam ligadas à sua pequenez, sua fragilidade, sua tão grande dependência. Diga, porque quando você nasceu, você não tinha uma carteira assinada, fale alto. Diga, quando você nasceu, não havia uma casa própria no seu nome. Diga para ele, quando você nasceu, não havia em você força para cruzar as ruas com seus próprios pés e em busca do enxoval, do berço e de outras coisas mais. Diga, mas aquele que te sustenta estava lá no seu nascimento. Diga, e ele decidiu que aquilo que você não tinha e não podia fazer, ele mesmo faria. Ele proveu o berço, proveu o enxoval, proveu a casa, proveu força. Diga, alguém dizia que você não suportaria nem o calor e nem o frio. Ele proveu a força de resistência no seu coração e na sua vida. E você passou pelo calor, passou pelo frio, por solidão, por abandono, por rejeição, por muitas coisas. Chegou aonde chegou. Fale alto, diga, chegou aonde chegou. E agora vem Satanás por aí dizer a você que você vai terminar os seus dias frustrado, sem uma provisão de Deus na sua vida, sem viver as promessas de Deus na sua vida. Diga para ele, eu tenho uma palavra de Deus para você. Agora vamos profetizar mais alto. Diga, assim diz o Senhor, quem cuidou na infância também cuidou na adolescência. Quem cuidou na adolescência está cuidando na fase adulta e cuidará na velhice.
Diga: o Deus que cuidou na infância e proveu até aqui é o mesmo que vai continuar provendo. E Ele manda lhe dizer: não vai faltar nada na sua vida. Fala alto para Ele, diga: não vai faltar nada na sua vida. Vitórias que virão por aí deixarão você como uma criança diante de Deus. Levante as mãos dele bem alto agora. Diga para ele: eu tomo posse com você agora de uma ação soberana de Deus, que fará com que a glória da última casa seja maior do que a glória da primeira casa. Levante as mãos dele. Você pode, eu quero que você com as mãos levantadas, por um minuto só, oferte a Deus gratidão, porque Ele tem cuidado de você até aqui. Do nascimento desta igreja Ele tem sustentado, e Ele vai continuar sustentando, porque a geração que está aqui dará frutos, gerará muitos filhos espirituais. Aqueles que são pentecostais e ainda creem que Deus está fazendo o sobrenatural na sua vida, apesar das lutas. Eu vou lhe dar um minuto para você glorificar a Deus aonde você está, porque enquanto você está glorificando aqui, você não tem noção do que está descendo neste ambiente sobre nós. Há uma nuvem de glória aqui. Deus vai nos envolver nesta nuvem agora. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar a Deus com toda a liberdade do seu coração. Mas abre a boca, grita para Ele. Eu vou deixar você adorar. Adore. Adore a Ele. Adore com toda a liberdade. Adore a Ele. Adore. Adore, adore. 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 Chame a presença dEle, confirmando seus passos, confirmando a sua jornada. Como autoridade de Deus, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida, Fred. Eu abençoo, ministro sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Muita saúde, muita força, muita graça, e um tempo de maior colheita por todo o serviço prestado. Eu profetizo em nome de Jesus uma revolução da glória de Deus sobre a sua vida. Aqueles que creem em profecia e creem que Deus está no controle, podem gritar aqui dentro. Deixa Deus te usar. Eu creio e sinto que Ele só está começando com vocês. Eu creio e sinto que Ele está só começando com vocês. Se prepare, porque Deus vai colocar asas de águia para vocês voarem alto. Da glória a Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 11. Meu Deus, maravilhoso. Marcos, capítulo de número 11. Deus abençoe, Fred. Prazer. Prazer. Deus abençoe toda a família, porque temos muito carinho. Deus abençoe. Marcos, capítulo de número 11. Estou muito feliz de estar com a minha esposa, com meus filhos aqui, presenciando um momento profético na vida de vocês. Marcos, capítulo 11. Versículo de número 11 em diante. Quem achou, diga aleluia, bem alto aí. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga bem alto assim: não era tempo. Não era tempo. Verso 14. Então lhes disse Jesus: nunca jamais, ou daqui para frente, nunca jamais, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba.
não permitia que alguém conduzisse vaso cruzando o caminho do templo para ir ao Monte das Oliveiras. Também os ensinava e dizia: está escrito, esta é a minha casa, e a minha casa será chamada casa de oração. Amém. Todos nós somos cercados de perguntas e a gente não consegue escapar disso. A gente não consegue escapar disso. Uma vez que a gente se posiciona e passa a entender um pouco do que é a vida, onde a gente está plantado, a gente vai estar cercado de perguntas. Isso não é um privilégio nosso, é um privilégio, não é um privilégio meu, não é um privilégio seu. Todas as pessoas nesta terra, elas são cercadas de perguntas. Quanto à profissão, quanto a relacionamento, quanto a qualquer outra coisa, a sua vocação, elas são cercadas de perguntas. A coisa só fica mais ruim um pouquinho quando você decide ser crente. E por que fica ruim, pastor? Porque você continua cercado de perguntas. A única dificuldade é que você, sendo crente, você passa a ser o ser humano nesta terra que caminha aqui, que menos passa a ter respostas para as perguntas que as pessoas fazem. Isto porque aquele que você decidiu seguir, que é Jesus, ele desde o seu nascimento foi cercado de perguntas, e principalmente quando com 30 anos começou o seu ministério. E na maior parte das vezes as perguntas que vieram até ele, ele não teve a preocupação de dar respostas. Alguém disse para eles: olha, estão dizendo tanta coisa contra ti dentro de um tribunal, e tu não dizes nada. Ele ficou calado. Tu és o rei dos judeus? Ele não disse nada, ficou calado. Só disse: vocês é que estão dizendo. Os discípulos dele, em alguns momentos, fizeram perguntas com relação ao seu ensino, e ele pouco deu atenção para dar respostas específicas a eles. Você vai ler, por exemplo, em Mateus capítulo 22, um grupo de religiosos cercando Jesus, e no momento que o cercaram, fizeram uma pergunta a ele: com que autoridade tu fazes o que estás fazendo? E ele não responde, a não ser dizer para eles: digam para mim, o batismo de João é dos homens ou é do céu? E como eles não responderam, Jesus também não respondeu nada. Isso era muito comum, ele ia andar, as pessoas fazerem pergunta, e ele não está preocupado em responder. Há um caso aqui, outro ali, mas você lendo os evangelhos com interesse, você vai perceber que ele não tem a preocupação de dar respostas. Os discípulos dele, caminhando com ele, a Bíblia diz em João, capítulo de número 9, avistaram um cego de nascença e fizeram perguntas. E a pergunta foi: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus abre a boca e só diz para eles isso aqui: nem ele e nem os pais. Mas ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E não disse que obras eram, então não respondeu. E como ele não responde, cabe aos discípulos caminharem com ele, tentando interpretar o porquê dos sofrimentos da vida. O porquê que a gente, sendo o que é, gente que anda em fé, passa por algumas situações e, na maior parte das vezes, não consegue entender o porquê delas e não sabe explicar o porquê delas. E é justamente por isso que o próprio Jesus deixa livre para que cada um comece a interpretar que tipo de obra Deus tem quando o teto desaba na cabeça da gente. Que tipo de obra Deus tem quando a gente perde alguma coisa? Que tipo de obra Deus tem quando a gente percebe que alguma coisa nos foi arrancada? Que tipo de obra Deus tem quando alguém puxa o nosso tapete? Ou quando a gente está passando por algum vale na vida e que a gente diz o porquê dessa enfermidade? Cabe a gente tentar interpretar o que é que Deus está fazendo com aquilo. Mas na maior parte das vezes a gente começa, a partir desses sofrimentos, a
será atingido por uma avalanche de perguntas. E na maior parte das vezes são as pessoas mais próximas de nós que começam a fazê-lo. E aqui fica difícil para a gente. Porque quando é Deus que tem um plano e é Deus que está permitindo a situação, Ele não esclarece muita coisa. Isso foi com Jó, que foi cercado de perguntas. E todo o livro de Jó se torna praticamente tudo que ele passa, e a cada pergunta que vinha se torna uma cruz muito pesada sobre os ombros dele, a ponto do próprio Jó olhar para cima e dizer: eu não quero responder mais nada, que Deus fale por mim, porque é Ele quem detém o controle da minha causa. E calou-se. E os amigos continuaram argumentando, fazendo pressão sobre ele. Mas quando é amigos ainda é bom. A questão é quando você vai para o seu trabalho e alguém quer entender o porquê. Pior de tudo é quando você vai para casa e dentro de casa você espera receber o abraço de alguém que não lhe faça tantas perguntas, mas quando você chega, eles querem saber o porquê. Por que se fechou alguma coisa? Por que se perdeu alguma coisa? E na medida que a gente vai sendo cercado por essas perguntas e a gente não tem resposta, a tendência nossa é começarmos a olhar para cima e dizer: que sentido tem a vida se a gente não tem resposta para as questões mais difíceis da nossa vida? E eu só vim dizer essa noite a você que você vai continuar sem ter muitas respostas, mas vim lhe dizer que apesar de você não ter as respostas, isso não significa que a sua história está caminhando sem direção. Porque aquele que escreveu a sua história, ele sabe mais do que você o que preparou para o seu amanhã. Eu vou dizer mais uma vez: aquele que escreveu a sua história, o que planejou a sua história, o que pensou a sua história, o que projetou a sua história melhor do que ninguém, sabe de tudo que tem preparado para o seu amanhã. E ainda que as respostas que você quer, elas não venham agora, descanse o seu coração naquele que lhe chamou, porque Ele sabe o que vai fazer no seu amanhã, e como Ele sempre faz o melhor, eu quero declarar na sua vida que melhor será o fim das coisas do que o começo delas. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora eu estou dizendo tudo isso por causa desse texto que eu li, porque esse texto é um texto estranho. É um texto que está nos mostrando Jesus em movimento, mais uma vez. E ele, de repente, que está se movimentando, decide parar em um lugar, uma coisa que é rara acontecer. Porque, particularmente, quase ninguém conseguiu ter o privilégio de segurar Jesus por muito tempo perto dele. Houve gente que convidou ele para casa, houve gente que convidou ele para um determinado jantar, houve gente que convidou ele para passar uma noite na sua casa, no ambiente da sua família, e ele decidiu não ir. Houve muitas pessoas que fizeram um investimento grande, tentando atraí-lo e fazer com que ele gostasse do ambiente que elas estavam convidando ele para estar, e permanecer ali por muito tempo, mas ele não fez. Ele é que tomava a decisão de ir em algum lugar e parar por um tempo, como aconteceu lá em Lucas capítulo 19, quando ele vai na casa de Zaqueu, ele diz: eu vou à tua casa. Mas houve quem dissesse a ele: venha em casa, e ele diz: eu não vou. Houve outros que disseram para ele: eu queria tanto ter você um pouquinho mais aqui na minha casa. E ele disse: não, eu só vim aqui para fazer algo e estou saindo. A Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 21 em diante, que ele saiu do templo, foi na casa da sogra de Pedro, a mulher estava doente. Ele foi lá, tocou na mulher, curou a mulher. A Bíblia diz que se espalhou que Jesus estava na casa, veio uma multidão da cidade, ficou na porta da casa. E essa multidão que ficou na porta, Jesus foi curando todo mundo. E diz que ele fez tantos milagres naquele dia, que se espalhou a notícia da grande obra que ele fez a partir da casa da sogra de Pedro. E o texto sagrado diz que todo mundo naquele dia foi dormir, inclusive Jesus. Só que de madrugada, quando eles despertaram e levantaram, procuraram Jesus na casa, ele já não estava mais lá. E alguém disse: por que ele não permaneceu aqui? Por que ele não ficava? Ele levantou-se e foi para o deserto, e Marcos 1, verso 35 diz que ele parou no deserto e ali ele orava.
Quando os discípulos se encontraram com ele, pensando que ele voltaria para a casa da sogra de Pedro, ele diz para eles: levantem-se e vamos comigo às aldeias, porque eu tenho uma grande obra ainda a realizar. E não parava em lugar nenhum, ele sempre estava em movimento. Só houve um lugar onde Jesus encontrou-se, que ele decidiu naquele lugar passar um tempinho a mais. Você já sabe, eu li aqui no texto, no verso 11, diz que ele foi a Betânia. Em Betânia ele ficava um pouquinho mais. Algumas pessoas tentam argumentar, mas não existe algo que possa se dizer assim. É por esse motivo. Mas eu penso que havia uma hospitalidade ali. Eu penso que havia um carinho e um acolhimento. Alguém chega com a ousadia da interpretação a dizer que é porque Jesus encontrou naquele ambiente gente que conseguia atender às suas duas naturezas. Gente que atendia ao seu físico e gente que atendia à sua divindade. Marta e Maria. Mas aí tem o Lázaro, que de quando em quando só pensava em comer. A Bíblia diz que o cidadão ressuscitou, ele não abraçou a irmã, não abraçou ninguém. O capítulo 12 de João diz que ele foi direto para a mesa comer. Mas você pensa que aquela casa era uma casa de festa, de alegria, e talvez por isso Jesus quisesse estar ali. Mas o que me impressiona é que esse mesmo Jesus, que gostava de estar em Betânia, antes de ir para Betânia, o texto sagrado que eu li diz que ele veio a Jerusalém. Ele está em Jerusalém e ele vai ao templo. Quando ele chega no templo, diz que ele entrou no templo e acontece algo estranho. Estranho por quê? Porque isso não acontecia com Jesus. Se você pegar Marcos capítulo 1, versículo 39, você vai ver, ligando a esse texto, que isso não acontecia. O que aconteceu, pastor? Jesus entrou no templo, entrou no lugar santo, entrou no santuário. E a Bíblia diz que ele fez isso com seu olhar. Foi observando tudo. Eu li com vocês no verso 11. Observando tudo, observando tudo, observando tudo. E o olhar dele foi. O olhar dele foi. Ele viu tudo. Está escrito, viu tudo. Porém o texto diz que ele não disse nada. Só viu e ficou calado. E isso não acontecia. Ele entrar na igreja para não falar, entrar no ambiente santo para não falar, isso nunca aconteceu. E nem acontecia. Ele entrou com 12 anos dentro de uma sinagoga e já começou com 12 anos falando, de lá para lá não parou mais. Com 30 anos de idade é que ele falava mesmo. Só que nesse dia aqui ele entra no santuário e o texto diz assim, que ele viu tudo, mas não falou nada. E não falando nada saiu. Aí o texto diz, e sendo já tarde, dirigiu-se a Betânia e ali passou a noite. Aí a informação continua dizendo assim, e levantando-se cedo de manhã, chamou os seus discípulos e disse, vamos voltar a Jerusalém que eu quero ir no templo de novo. E de repente, aquele que havia passado a noite sem falar, resolveu abrir a boca pela manhã para falar. Porque eu sei que algumas pessoas que vieram aqui estão experimentando essa noite do silêncio de Jesus. Mas ele lhe trouxe aqui para lhe dizer que esse silêncio vai acabar hoje na sua vida. Eu vou profetizar mais uma vez. Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer que esse tempo do silêncio, e é uma noite toda calado, a noite das maiores expectativas do seu coração, ele em silêncio. E ele lhe trouxe aqui esta noite para lhe dizer, esse silêncio vai acabar, porque já está amanhecendo na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez para você melhorar seu glória a Deus agora e aproveitar para pegar essa palavra profética para sua família que está esperando uma resposta há muito tempo. Esse silêncio de Jesus vai acabar, porque já está amanhecendo na história da sua vida. E eu quero dizer mais, o fato dele estar calado não significa que ele não tem interesse no negócio, porque ele entrou no santuário e viu tudo.
E isso me traz uma segurança, porque apesar dele não dizer nada, saber que ele está vendo consola o meu coração e a minha alma. Eu vou dizer de novo, apesar dele não falar muitas coisas, só o fato de saber que ele me vê, só o fato de saber que ele te vê, só o fato de saber que ele enxerga a sua família e os passos dessa igreja, me consola, me conforta, porque eu sei que aquele que vê, ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele não nos desampara. Você pode dizer um aleluia para ele, ele merece. Agora olha que coisa interessante, espera amanhecer e de manhã ele vai falar. Levantem-se e vamos para o templo. Eles estão vindo. Quando eles vêm caminhando, de repente Jesus para no meio do caminho. O texto diz: e avistou uma figueira. Eu penso que ele dá uma olhada e fica olhando para a figueira. E diz o texto que ele se aproxima dela, fala com ela, e ele que estava indo em direção ao templo, deixa o templo para parar na beira do caminho por causa de uma figueira. Eu disse a Jesus, lá no santuário tinha muito problema para ser resolvido, e o Senhor vai parar por causa de uma planta? Você não entendeu, eu vou dizer mais uma vez, vou lhe dar mais uma chance. Ele tinha muita coisa para resolver no santuário. Você leu comigo, os cambistas estavam lá, mas ele para no caminho e deixa as coisas do santuário para depois, para lidar com uma figueira que estava na beira do caminho. E eu disse para ele: por que o senhor faz isso? Ele disse para mim: Jefferson, os mesmos olhos que veem tudo no santuário também estão de olho no caminho. Eu vou dizer de novo, os mesmos olhos que ontem à noite viram tudo no santuário são os mesmos olhos que também estão de olho em tudo que acontece no caminho. E eu vim lhe dizer esta noite aqui profeticamente que esses mesmos olhos têm acompanhado cada batalha, cada luta, cada sufoco, cada dificuldade da sua vida. E quero dizer mais, Ele tem acompanhado passo a passo cada coisa que você tem enfrentado, e Ele não lhe traria aqui por acaso, Ele lhe trouxe aqui, porque a visão dele é mais ampla, e Ele sabe o que você precisa. E eu quero dizer mais, Ele veio nesta noite aqui para te dizer: eu vou te ajudar nesse caminho da tua vida, porque eu estou vendo os teus passos e a tua estrada. Agora olha para cá, parar por causa de uma figueira. Jesus, o Senhor vai deixar o templo lá por causa de uma figueira? Ele disse: é isso mesmo, eu vou parar por causa dela, por causa dessa figueira. Parou, aproximou-se e fala com ela. A maior parte dos pregadores, eu tenho dito esses dias, transformar essa figueira na planta mais injustiçada da história, porque o quanto ela apanhou. E isso acontece porque quando você lê Mateus capítulo 21, versos 18 ao 22, a Bíblia diz todas as informações que Marcos traz, apenas com um detalhe diferente. Porque Mateus, no capítulo 21, verso 17, diz: e Jesus passou a noite em Betânia depois de ter ido ao templo. A informação está correta. O texto diz: e levantando-se de manhã, se dirigiu a Jerusalém, indo ao templo novamente. A informação está correta. Diz que ele viu a figueira. A informação está correta. Diz que avistando a figueira, se aproximou dela. A informação está correta. Diz que ele falou com ela. Porém Mateus, que escreve, faz uma interpretação a partir de uma informação que ele tira do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho escrito, e João Marcos recebeu ditado por Pedro, você sabe disso. E quando Mateus vai escrever, ele transforma essa figueira em alvo de tanta pancada, que quando chegar na eternidade, eu tenho certeza que essa figueira vai dizer: cadê Mateus? Porque Mateus diz no capítulo 21, que esta figueira ouviu da boca de Jesus estas palavras. As palavras foram essas: nunca mais nasça fruto de ti.
E eu vou repetir aqui. O que Mateus está fazendo a partir do que ele colhe do Evangelho de Marcos é uma interpretação. Porque, segundo Mateus, Jesus está amaldiçoando a figueira. E escute o que eu vou lhe dizer e só vai entender quem está ligado. Jesus não veio para amaldiçoar a figueira. Ele veio para salvá-la. Ele jamais amaldiçoaria uma figueira que tem uma promessa tão antiga desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Ele não veio para amaldiçoá-la, ele veio para salvá-la. Só que quando Mateus colhe a informação, Mateus diz: é isso que eu entendi. Ele estava dizendo que nunca mais ela teria fruto. Porém, quando você lê o Evangelho de Marcos, Marcos muda. E ele conta essa história entre Betânia e o templo. Coloca essa figueira aqui para dizer: eu preciso defender a figueira. E vou lhe dizer uma coisa: se Jesus olhou para ela, falou com ela, se aproximou dela, ele tem alguma coisa com ela. Ah, para de brincadeira, tu vai ficar me olhando aí, eu vou dizer de novo. Eu não acredito que tu vai ficar com essa cara pro meu lado, eu vou dizer de novo. Se ele parou, se ele olhou e se aproximou dela, ele não se aproximou para acabar com ela, é porque ele tinha alguma coisa com ela. E vou lhe dizer mais: se esta figueira de repente estivesse aqui neste 1 ano de aniversário desta igreja e pegasse o microfone para falar, ela diria: eu posso dizer alguma coisa em minha defesa? Porque todo mundo que fala de mim fala porque eu não dei fruto. Mas o texto diz que não era o tempo. Opa! Não é possível que você não pegou. Eu vou lhe dar mais uma chance. Quem está ligado aí, diga aleluia. Eu vou lhe dar mais uma chance. O texto diz que não era o tempo. Se ele se aproximou com essa ideia de procurar fruto, era apenas um pretexto que ele estava criando para poder se aproximar da figueira e resolver algumas crises que aquela figueira estava carregando com ela. Porque quando Jesus chega, as mãos dele vão passando nas folhas dela. E eu não sei como é que você entende isso, mas as mãos de quem criou o universo tocando numa figueira não é pouca coisa não, irmão. E ele toca nela e de repente dá a ela a chance de se defender. E eu penso que ela falaria algumas coisas. E pelo menos 3 coisas ela citaria. A primeira: vocês perceberam a informação que Marcos está dando ao meu respeito? Eu sou uma figueira que estou sendo injustiçada, e é natural que todo mundo que saiba que eu existo para frutificar cobre de mim o meu fruto. Mas pelo menos atentem para 3 coisas. Primeiro, eu sou uma figueira que nasci para estar no figueiral e não estou aqui. Eu estou na beira do caminho. E estar na beira do caminho para ela não era algo favorável. Porque qualquer figueira que estivesse no figueiral se alegraria, pastor Nemésio, dizendo assim: eu tenho um apoio no meu habitat. Porque a gente frutificar no cenário onde Deus nos plantou é maravilhoso. Difícil é quando Deus permite alguém nos tirar do lugar e nos levar para a beira do caminho. E a gente fica tentando explicar a razão do porquê que a gente não está conseguindo atingir as metas e os objetivos de Deus na nossa vida. E ninguém nem sabe que a gente passou para que a gente chegasse na beira da estrada, porque muitas vezes no nosso coração a gente diria: eu não queria estar na beira da estrada, eu só estou porque o processo foi grande para eu estar. Estava na beira do caminho. Segundo, eu tenho certeza que ela diria uma segunda coisa importante: vocês não sabem o quanto eu desejei estar no figueiral, ter uma figueira do meu lado me acompanhando.
Ou vocês acham que eu escolhi a solidão como padrão de vida para mim? Ou vocês acham que eu escrevi uma história para ser uma pessoa solteira, uma pessoa divorciada ou viúva? Ou vocês acham que eu decidi o meu destino dizendo eu vou ser uma pessoa sozinha para sempre? É claro que não. Se eu existo para frutificar e Deus me deu a bênção da fertilidade, é claro que eu queria gerar, é claro que eu queria ter alguém, é claro que eu queria viver uma experiência de relacionamento, mas olha onde eu estou, solitária, vazia, cansada. Como é que eu vou frutificar sendo sozinha como eu sou? A terceira coisa que eu tenho certeza que ela diria esta noite aqui para o seu coração, porque ela se identifica com muita gente que está aqui. Ela diria: olha, você sabe quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? O texto não dá o tempo dela. Mas eu já vivi 37 anos. Tão pouquinho. Mas para quem já passou por muitos sofrimentos desde a infância, sabe bem lhe dizer que a vida não é coisa fácil, não. E que o tempo vai passando, e o tempo muitas vezes não é amigo, nem favorável a gente. Às vezes ele espanca a gente. É por isso que às vezes você olha para algumas pessoas na igreja e você tem a dificuldade de vê-las sorrindo. E a gente que é pastor, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não ferir algumas pessoas, porque só Deus sabe o que a idade, o tempo, a vida fez com ela. É por isso que quando Marcos vai falar, Marcos diz assim: a expressão de Jesus para ela foi que ninguém coma mais fruto de ti. E escute o que eu vou lhe dizer. Essa expressão de Marcos aqui, de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, comparada com a de Mateus capítulo 21, é muito diferente. Porque quando Mateus diz, e não nasça fruto de ti, parece soar da mesma forma, mas não é. O texto está apresentando uma outra realidade. Porque a ideia de não nascer mais fruto dela, ela existir sem frutificar, seria uma maldição. Só que Marcos diz: ei, não é bem assim não. Jesus disse assim, ó, que ninguém coma mais do fruto que há em ti. O que é que Marcos está dizendo? Primeiro, que essa figueira, ela é uma sobrevivente. Porque ela está de pé na beira do caminho. Você sabe o que é isso? Eu pensei que você ia dizer alguma coisa em sua defesa. Ela está de pé na beira do caminho. Uma coisa é ela estar de pé no figueiral. Outra coisa é ela na beira do caminho, sem o apoio do pai, sem o apoio da mãe, sem apoio de amigos, e continuar de pé. E quando Jesus passa, que olha e diz assim: eu nunca vi uma figueira ficar de pé na beira do caminho. Deixa eu chegar mais perto. Porque ele consegue enxergar nela uma resistência. Sabe aquela coisa de quem diz assim: eu quero viver. O câncer matando, mas ela diz: eu quero viver. Passando por muitas dores, mas ela diz: eu quero viver. Uma luta violenta, chocante na realidade de matrimônio que ela tem, mas ela diz: eu quero viver, Fred. Eu quero viver. Alguém diz assim: mas já veio sol e tu não te curva, veio chuva e tu não te curva. Ela diz: é porque eu sei que eu existo para frutificar. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu não quero secar, eu não quero perder a oportunidade da vida que eu tenho se eu estou aqui na igreja, cultuando, adorando, vindo ao culto, buscando uma palavra. É porque eu quero viver, ainda que alguém me interprete mal. Eu quero viver, eu quero
Eu quero te ver. Ele está mostrando uma figueira resistente. Porque essa pessoa que você olha para ela e parece fraca, mas ela não é. Eu vou repetir. Esta pessoa que está do seu lado só parece fraca. Alguém olha para ela e diz assim: mas não tem o poder que precisa financeiramente para estar de pé. Não importa. Se tem força de vontade. Eu vou dizer de novo, eu vou falar mais uma vez para você soltar essa garganta, pelo amor de Deus, agora, porque eu estou dizendo que Deus vai te revestir de uma autoridade tão grande esta noite aqui. Eu vou lhe dar mais uma chance de dar glória a Deus nesta noite aqui. Essa pessoa que está do seu lado não é fraca como parece. Alguém pode dizer para ela: mas ela não tem os recursos que precisa, não tem o apoio que precisa, não tem a chave que precisa, mas ela tem força de vontade. Se ela tem coragem, se no coração dela existe uma vontade de viver, não existe nesta terra demônio que possa pará-la. É por isso que eu vim profetizar. O ministério Geração Viva vai frutificar para a glória de Deus, porque existe uma força do Espírito aqui dentro. Se Deus olhar no seu coração aí e perceber resistência, a pancada vem. Você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. E você: não me curva, eu vou ficar de pé. Alguém diz: mas esse divórcio vai acabar com você. Você viu o que ele disse de você? Você diz o que fizeram com você? Você viu o que espalharam ao seu respeito? Você diz: não me importa o que estão dizendo. O que importa é que eu sei o para que eu existo. Porque eu existo, eu quero continuar de pé e vou continuar resistindo. Levante as suas mãos para receber algo de Deus nesta hora. Deus te trouxe aqui esta noite para profetizar uma unção maravilhosa do Espírito dele sobre a sua vida, e ele vai lhe dar resistência esta noite aqui. Eu vou lhe dar mais uma palavra sobre a sua vida. Ele vai lhe dar força, ele vai lhe dar ânimo, ele vai lhe dar disposição. E se prepare, porque quando você sair marchando pelas ruas desta terra, alguém vai dizer: o que é que você tem que passa por tanta coisa e não se rende? Você tem uma promessa. Você tem uma promessa sobre a sua vida. E se essa promessa está de pé sobre a sua vida, você não pode se curvar pelo que as pessoas falam. Podem falar o que quiser, o que importa é que Jesus está lhe vendo de pé. Pode dizer o que quiser, o que importa é que Jesus está lhe vendo de pé, dando glória a Ele esta noite aqui dentro. E se você está de pé, as coisas não vão terminar como parece. Eu vou dizer mais uma vez: se você está de pé, as coisas não vão terminar como parecem. Porque aquele que viu ela de pé se aproximou. Vou te dar a chance de dar glória aí. Você está sentindo que ele está chegando mais perto esta noite aqui? Eu vou perguntar mais uma vez: você está sentindo que ele está chegando mais perto esta noite aqui? Está conseguindo perceber que ele está se aproximando? Está conseguindo perceber? Você ainda não viu nada para aquilo que ele ainda vai revelar ao seu coração daqui para frente. Ele está chegando mais perto. E eu vou dizer mais: ele está chegando mais perto. Eu vou dizer de novo: ele está chegando mais perto. Eu vou dizer mais uma vez: ele está chegando mais perto. Ó, a solitária, de repente, o que andou sobre as águas vem se aproximando. Minha figueira, minha figueira, minha figueira.
chamando Inas. Ele chamando Daracira. Eu ando vandi candaste deve andia da ovendasse dia de eu vim profetizar. Está chegando reforço. Deus vai aumentar. Está chegando reforço. A Cavode está vindo aí. Está chegando reforço. Ele está chegando mais perto. E eu vou dizer mais. Ele não só está se aproximando. Ele vai tocar em alguém hoje aqui. E quero dizer mais. Ele vai falar carinhosamente ao coração de alguém aqui. Eu não sei se você consegue perceber a cena. Eu tenho muita dificuldade de desenhar, mas a minha timidez não ajuda muito. Mas imagina, ela aqui e o Criador que plantou um jardim lá atrás, que entende melhor de planta, de árvore do que ninguém. Aqui, ó. Ela cabisbaixa. Levanta a cabeça. Olha nos meus olhos. O que está vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Por que está chorando tanto? Está machucadinha, né? Glória a Deus. Está tristinha. Quis desistir da chamada, foi. Glória a Deus. Quis fugir do propósito. Porque se entristeceu com alguma coisinha. O que está vendo? O que está vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. É o Criador falando com a criação, entende? Começa. Tem que responder de alguma forma, mas vai responder o que se não sabe, o porquê que tudo aquilo está acontecendo na vida. Mas Marcos, que faz a leitura, ele diz algo muito pesado, e é por isso que Deus lhe trouxe aqui, para mexer com algumas coisas bem pesadas no seu coração. Olha o que é que Marcos diz. E Jesus, falando com ela, disse que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Vou repetir. Que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Vou dizer uma terceira vez. Se você pegar, dê glória a Deus. Se não pegar, espera. Que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Jesus, que conhecia a figueira, sabe muito bem o porquê mexeu nela e só encontrou folha, gente. Você quer saber? Eu deixo para outra oportunidade. Vou perguntar de novo. Você quer saber ou deixo para outra oportunidade? Então eu vou lhe dizer. Ele sabia que antes dele muita gente já tinha passado na existência daquela figueira. E todo mundo que foi passando foi arrancando fruto. Quando ele chega aqui, olha o que fizeram com você. Eu lhe vi profetizando. Eu lhe vi orando com fervor. Eu lhe vi adorando na beleza da minha santidade. E passa a mão e só ficaram as folhas.
Porque se essa figueira pegasse o microfone agora, ela diria o que foi que aquele relacionamento na adolescência dela deixou como marca. Se ela tomasse esse microfone aqui, ela diria o que foi que aquele aborto motivado por uma ação violenta deixou como marca. Se ela pegasse esse microfone para falar e fosse dizer para nós o que o pai dela fez com ela, o que a mamãe fez com ela, o que algumas pessoas que cruzaram o caminho da vida dela, as quais ela depositou toda a sua confiança, toda a sua esperança, abriu o coração, se entregou, disse: estou aqui, tal, e de repente, quando ela menos esperava, começaram a humilhá-la, massacrando ela, machucando ela, ferindo ela, foi tirando os frutos. E se Deus não tem misericórdia, se Deus não tem misericórdia, não sobraria nem as folhas. Fui arrancando. Tem força, vou arrancar. A beleza foi arrancando. É por isso que tem algumas pessoas que às vezes entram no gabinete lá em Caruaru, na nossa igreja, e entram desesperadas, gritando, chorando, e quando a gente conversa com elas, a gente pergunta a idade e toma um susto, porque algumas delas diriam pra gente: olha, eu tenho 30 anos de idade, parece que tem 60. Porque as pessoas às quais ela se entregou ao longo da vida arrancaram o fruto, foi deixando as folhas. E sabe o que é que sobrou? Essa criatura que está do teu lado. A rebeldia dela, você pensa que ela não quer obedecer a Deus. Você não sabe quem passou na vida dela para deixar esse negócio nela. Você sabe o que eu estou falando. Você acha que ela é prostituta porque quer? Muitas vezes. Que ela cai numa cilada de prostituição porque ela quer. Você acha que ela cai na bebida, em algumas coisas porque ela quer. Você acha que ela vai se entregando a algumas coisas ao longo da vida porque ela quer. Essa rebelião dentro da casa, no meio da família, até mesmo no ambiente da igreja, não quer se relacionar com ninguém, não quer se abraçar com ninguém, não quer conversa com ninguém, se isola. Você acha que tudo isso é porque ela quer? É claro que não. As coisas que ela está experimentando e vivendo é que foram transformando ela nesse ser humano, porque todo mundo que foi passando só quis se aproveitar, todo mundo que foi passando só quis arrancar, todo mundo que foi passando foi tirando as forças, a alegria, e o que sobrou foi essa pessoa que está aí, que não consegue dar uma glória nesta reunião, e a gente diz: diga alguma coisa, ela não consegue. Mas por quê? Porque tiraram os frutos e a vida ficou sem resposta e sem sentido. Aí você olha para ela hoje e ela diz: como eu queria me alegrar um pouco, não consegue. Como eu queria celebrar um pouquinho mais junto com o pastor Nemésio, mas eu não consigo. E você acha que Deus lhe trouxe aqui por acaso, Figueira? Eu vou lhe dizer de novo: você acha que Deus lhe trouxe aqui por acaso, Figueira? Você acha que o Deus que chama as estrelas pelo seu nome, que conhece quantos cabelos tem na sua cabeça, que sabe do seu ontem, do seu hoje, já preparou o seu amanhã, você acha que Ele lhe traria a uma reunião pentecostal por acaso? Você acha que Ele lhe traria a uma igreja onde a palavra está sendo exposta com autoridade por acaso? Ele não lhe trouxe por acaso, Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu sei que muita gente passou e arrancou, mas eu estou chegando para devolver, eu estou chegando para trazer de volta. Tome as mãos de alguém, dê um glória a Deus no ouvido dela agora. Dê outro glória a Deus no ouvido dela agora. Dá uma balançada nela e diga: está ouvindo, Figueira? Dá uma balançada mais uma vez nela e diga: está ouvindo, Figueira? Diga: Jesus te ama.
Você talvez esteja aí dizendo, diga para ela assim, talvez você até disse hoje, fale para ela, que é uma figueira seca, não tem fruto, não tem nada. Deus não vai achar nada em você que agrade a Ele. É claro que vai, porque é Ele quem te deu a vida e Ele sabe te fazer frutificar. E é isso que Ele vai fazer conosco hoje à noite, porque Ele vai abalar a nossa estrutura aqui agora. Ele vai mexer com coisas dentro de nós. E eu vim profetizar na autoridade e na força do meu Senhor. Eu o conheço há 20 anos e eu sei que Ele nunca entrou num culto para não fazer uma coisa extraordinária na vida daqueles que creem. Eu vim lhe dizer esta noite que o meu Deus, Ele vai tomar você aqui com muita graça, vai te colocar com força de novo para frutificar, e as coisas vão voltar a andar na história da sua vida. Fique de pés comigo, por favor. Diga para alguém do seu lado, só uma palavra que a gente vai orar agora. Diga para alguém do seu lado, diga: muitos dos que passaram, fale alto, na história da sua vida e arrancaram seus frutos, estavam na porta do templo negociando. Diga para ele assim: Jesus está levando o chicote para eles também. Mas antes dele, Ele está pegando você aqui. Não se preocupe, porque é Ele quem faz justiça. Não se preocupe, porque é Ele quem age com justiça. Mas segure a palavra que eu estou lhe dando. Antes deles, você. É um contato de tanto carinho. Figueira. Ninguém coloca mais as mãos em você. Você é propriedade dele. Eu vou dizer mais uma vez, Ele está assumindo a sua paternidade, está assumindo o direito sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. Ele está assumindo o direito sobre a história da sua vida. E pegue a profecia para a sua vida. E hoje Ele está colocando um ponto final nessa história de gente passando e tirando aquilo que Ele gerou em você, de você, e te deixando seca. Seque para aqueles que te machucaram hoje, mas comece a responder a Ele dizendo: eu aceito a tua graça sobre mim, eu aceito o teu favor sobre mim, Jesus. Porque a partir de hoje, o que não estava brotando mais, o que não estava brotando mais, tempo de figos, tempo de crescimento e de produtividade. Eu vou repetir mais uma vez: tempo de crescimento e de produtividade. Vou profetizar mais uma vez: tempo de crescimento e de produtividade. Vou dizer de novo para você dar uma glória maior. E agora, tempo de crescimento e de produtividade. Dá para fechar o corredor aqui. Agarre os braços de uma pessoa do seu lado. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar. E a canção que eu posso pedir, aquela que vocês cantaram aqui, o meu amado, Jesus vai derramar algo sobre o seu coração nessa hora. Tem gente que está lá atrás que eu estou ouvindo aqui no meu ouvido o gemido do coração dessa pessoa. E eu ouvi o grito de uma mulher dentro de si dizendo: Deus, fazem 25 anos,
mas a marca ainda está aqui. Ele vai te sarar hoje aqui. Sua humildade colocou. Feche seus olhos e cante isso para Ele. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor da minha vida, pois o amor não se compra. Agarre os braços dessa pessoa. Agarre bem os braços. Agarre isso. Traz ela bem para perto de você. Deixa ela colocar as lágrimas dela para fora, porque Jesus vai curar a gente aqui hoje. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Abra sua boca e diga isso para ele. O mais belo entre milhares e milhares, o meu amado Eu sinto a glória de Deus, deixa eu ir. Recebe força, figueira. É tempo de voltar a Você pode dar um grito de glória. Adore a Ele, porque enquanto você adora, Ele te cura, Ele te Eu quero ouvir você glorificá-lo nesta hora. De olhos fechados, abra sua boca. Solta a sua voz. Dá o teu grito, figueira. Grita pela tua sobrevivência. Grita. Grita pela tua história. Grita. Grita pela tua família. Grita. Ele está te tocando aqui agora. Isso, bem pianinho. Nós vamos orar neste momento. E onde você estiver, as mesmas mãos que tocaram a figueira vão tocar você agora. Se você sentir ânsia de vômito aqui, corra para um lugar, para o banheiro, bote para fora. Porque tem gente que adoeceu por causa destes que foram passando e arrancando os frutos. E é por isso que ela está aqui. Às vezes tão resistente
ao que Deus quer, mas não é por maldade, é pelas machucaduras do caminho. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer, na boca do profeta: eu ainda vou te sarar nesta noite. E você vai produzir como nunca, e se prepare. É neste segundo semestre do ano. Eu vou dizer de novo até você gritar: é neste segundo semestre do ano que Deus vai surpreender você e a sua família. É neste segundo semestre do ano que Deus vai chocar a sua realidade com um tempo de produtividade, de crescimento. Hoje, seja agora, vem derrama. Pode ministrar. E enquanto eles ministram, eu quero que você faça uma oração por alguém que está do seu lado. E depois eu e o pastor Nemésio, nós vamos levantar a voz em oração. E Jesus vai sarar, Jesus vai restaurar, Jesus vai curar. Um novo tempo é chegado para esta igreja. E seja hoje, seja Enquanto eles ministram, vem derrama. ore por alguém. Diga: Jesus, cura ela, cura ela, Seja agora, restaura hoje. seja hoje, o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja Eu agora. recebo a autoridade do meu Pai. Eu recebo a autoridade do meu Pai. Agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Dá lugar a Ele. Dá liberdade ao Espírito. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, Senhor. Deus vai liberar algo muito extraordinário no seu coração. Se liberem. Se liberem. Adore com liberdade. Quando você está lutando contra uma enfermidade, você precisa ser corajoso, resistente. Você precisa ser ousado. Você precisa abrir a sua boca em fé e declarar que você confia neste Deus e que você depende dele. Quando você está lutando contra feridas, principalmente feridas da infância, feridas da adolescência, feridas de um casamento, feridas de uma família machucada, quebrada, você precisa ser resistente. Você precisa ter muita força de vontade. Você precisa colocar-se diante de um Deus que cura e dizer para Ele: faz, eu creio em Ti, faz na minha vida, faz na minha alma, faz no meu coração, faz brotar, faz brotar, faz brotar, vida, abra sua boca e vá se derramando, filho. Se derrame, filho. Se derrame, filho. Se derrame, filho. O seu pai sabe de tudo ao seu respeito. Se derrame. Vai, filhinha, se derrama. Tempo de produtividade. Tempo de produtividade. Se derrame, filha. Se derrame, filha. Jesus. Chega mais perto, Jesus. Chega mais perto, meu amigo. Chega mais perto.
nas pernas, toca na coluna, toca nos braços, toca na cabeça, toca na mente, toca nos pulmões, toca agora, Jesus. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, ruge do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge. Dê o seu grito pra Ele. Dê o seu brado e o seu grito pra Ele. Ruge do trono. Chame por Jesus. Ei! Diga pra Ele: não passa sem me ver, não passa sem me perceber. Eu estou no caminho da igreja, não passa sem me perceber. Não passa sem me perceber. Não passa sem me perceber. Não passa, diga a Ele, sem me perceber. Eu só tenho as folhas, mas Ele está dizendo: eu te quero. Eu só tenho as folhas, mas Ele está dizendo: eu te quero. Mas seca assim. Ele está dizendo: eu te quero. Eu já fiz o que você fez esta semana, de dobrar os joelhos. 20 anos fazendo isso. 2 horas, 2h30, 3 horas, 4 horas da manhã. E quantas vezes eu dizendo: com quem vou desabafar? Para quem eu grito? Não havia ninguém. A cama fria, o chão gelado, o rosto no chão frio. Esperava ouvir dele um grito e às vezes não vinha. Trovões, relâmpagos e nada. Mas de repente, uma brisa vinha na caverna e dizia: eu ainda não terminei com você. Eu ainda não terminei com você. Fraca, mas não acabou. Desanimada, mas não acabou. Sem força, mas não acabou. A história não acabou. E Ele está dizendo para você, Figueira: vamos voltar a dar fruto. E eu estou dizendo a você porque creio nas mãos de um Deus soberano. 2018 não acaba sem que a resposta dele venha. Será percebido, será notório, será percebido, será notório, será visto.
E os maiores olhos deste universo dirão: te achei, eu te achei, eu te achei para este tempo de crescimento e de produtividade. Eu te achei, eu te achei. Eu quero orar com você nessa hora, junto com o nosso pastor. Eu sei que há pessoas que precisam se decidir hoje, aceitar a graça de Jesus na sua vida. Porque apesar dessa história só de folhas, Ele quer você. Não argumente com a graça. Não argumente com a graça. Aceite. Para de ficar dizendo: mas eu não sou digno. Ele sabe. Mas Ele quis. Ele quis você. E se Ele quis, é para frutificar. E vai frutificar. Nós vamos orar juntos. Se você é alguém que diz: pastor, eu não sou evangélico, a sua decisão está aí com você. Pastor, eu estou afastado da igreja e fui convidado pelo Espírito Santo para estar hoje aqui, para entender que a minha vida não acabou e nem vai acabar desse jeito. O Senhor está dizendo para você profeticamente esta noite: você vai voltar a frutificar. Talvez você é crente e diz: essas feridas do caminho, pastor, elas me fizeram muito mal. Mas Ele está tocando e está dizendo: frutifica, frutifica, frutifica. Tu estás liberado e liberada para frutificar. Teu ventre não é estéril. Tu vais frutificar. Você recebe essa palavra na sua vida? Eu vou dizer de novo: você vai frutificar. Será notório, de longe. Muita gente, de longe. Que fruto bonito. E você vai dizer: nem sabe o que eu passei na beira do caminho para frutificar. Curve sua cabeça. Eu vou pedir para o nosso pastor Nemésio está ministrando nesse exato momento sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, assim como essa figueira, Deus, estava à beira do caminho, muitas vidas aqui também estão. Assim como essa figueira perdeu tantos frutos para tantas pessoas que ali passaram, muitas pessoas aqui também perderam os seus frutos na história da sua vida. Mas chegou o momento de mudar essa história, Deus. Eu te apresento a cada um dos teus filhos que está aqui. E eu creio nesse teu toque todo diferenciado de poder e de unção, que muda a história dessa figueira. Eu creio, Senhor, na tua palavra liberada, neste tempo de visitação, sobre nós e sobre nós, tuas figueiras. E eu creio que os frutos virão, mas não perderemos mais nenhum fruto da nossa vida. Os frutos se deterão em nós e seremos tremendamente abençoados. Não viveremos mais a frustração, a decepção, a dor da perda. Nós viveremos agora o tempo da restituição, do resgate, da bênção, da provisão, do teu cuidado.
um tempo de colheita em nossa própria vida. Nós vivenciaremos a bênção liberada nesta palavra profética, e nós recebemos, Senhor. E Deus, aqueles que estão distantes de Ti hoje, que retornem. Aqueles que nunca Te conheceram de verdade, que Te conheçam, que se voltem a Ti, e que assim vivam esse tempo diferenciado, esse tempo marcado de a Tua visitação. Que não venhamos ser como Jerusalém, que não percebeu o tempo da Tua visitação, mas que venhamos não só perceber, mas venhamos vivenciar esse tempo, assim como essa figueira Te teve tão perto, tão perto. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais forte esse aplauso, por favor. Mais. Esse aplauso tem um alvo. Tem um alvo. E não é homem, é Deus. Tem um alvo. Aleluia. Glória a Deus. Toma o seu assento um momento, por favor. Eu queria que você ficasse conosco até o último momento, porque tem algo tremendo de Deus ainda sobre nós. Clarissa, que honra te ver aqui, que bênção. Clarissa Tércio está conosco, que honra. Presente de Deus, seja bem-vindo. Aqui é a sua igreja, aqui é o seu povo, aqui é a sua casa. Fique à vontade mesmo. Meus irmãos, pastor Jefferson, ainda bem que na Bíblia diz que tem uma dívida permitida. A Bíblia diz que não devais nada a ninguém senão o amor, porque esse amor aí está difícil de pagar. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe muito, muito. Eu vou lá na tua casa. Eu só não vou dizer para você que vou lá na tua casa comer um cuscuz com você, porque eu vou estar mentindo. É que eu não gosto de cuscuz. Por favor, perdoe meu pecado. Mas eu vou lá te visitar. Quero conversar com você, quero orar com você. Eu senti de Deus de levar uma palavra para você, mas é lá na sua casa, não é aqui. Não é aqui. Que bênção, irmãos. Por mim virava vigília. Se hoje fosse sábado, não fosse domingo, ia mandar trancar a porta. Quem quiser sair, pulasse do primeiro andar. Mas como não é sábado, amanhã todo mundo vai ter que trabalhar, eu não vou poder fazer vigília. Mas que tremendo, eu estou muito grato a Deus. Fred, que Deus te honre também. Sabe você, Clarissa, o pastor, me perdoe, pastor Alberto e a pastora Cristina. Vem cá, vou te benzer. Pastor Alberto, pastora Cristina, vocês têm uma missão, porque vocês lidam diretamente com os principados desta terra. Eu não tenho dúvida que no mundo espiritual, estava bom. Eu não tenho dúvida que no mundo espiritual, não só os pastores, não só a igreja, mas vocês como homens e pessoas de Deus, na área em que vocês estão entrando e atuando, lidam diretamente com os principados da nação. Que Deus dê autoridade, que Deus dê discernimento de espírito, porque vocês lidam com demônios e anjos todos os dias e não sabem. Que Deus esconda vocês nele, e que nunca, jamais Satanás ache algo dele em vocês, porque vocês não são dele. A identidade de vocês é outra. Isaías foi estadista e ainda assim foi profeta. Daniel foi estadista e ainda assim foi profeta. Então vocês são estadistas e sejam profetas. O Brasil não precisa de mais políticos.
O Brasil precisa da voz de Deus na política. Levantem a bandeira de Deus, honrem a Deus, dignifiquem a Deus, e Deus nunca se envergonhará de vocês. Saibam disso, porque vocês vão lidar e lidam com demônios e anjos todos os dias. Todos os dias. E o caráter de Cristo em vocês é que vai fazer a diferença. Não é o mandato, não é o projeto de lei, não é a execução do mandato de vocês. Não é. É o caráter de Cristo que vai fazer a diferença. É o caráter de Cristo. Porque leis boas existem aos montões na cabeça de bons estadistas. Mas caráter de Cristo é só de quem o tem. Que Deus dê isso a vocês. Resplandeçam onde há trevas. Amém? Você pode glorificar Jesus? Irmão, eu posso até errar, mas eu só voto em crente, Fred. Eu prefiro errar tentando do que errar consciente de que estou errando. Entenda quem quiser. Eu voto em crente. Aleluia. Desvia não, estou crente aqui. Estou firme na fé. Estou falando no espírito mesmo. Eu queria chamar aqui à frente Alexandre e sua esposa, evangelista Franklin e sua esposa, evangelista Jordão e sua esposa. Por favor, venham aqui à frente. Subam aqui, por favor. Estejam aqui comigo. Eu quero fazer algo que é a essência desta igreja, e eu quero que a igreja saiba disso. Então subam aqui, por favor. Se forem mais rápido é melhor ainda. Irmão, aquele ali não é político, aparece. Sai cumprimentando todo mundo. Quem está em campanha são eles, rapaz, não é você não. Suba aqui. Glória a Deus. Aqui mais pertinho de mim, aqui, por favor, enfileirados aqui. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito no discipulado, e o discipulado tem que ser contínuo e continuado. O que é um discipulado contínuo? É um discipulado que sempre existe. E o que é um discipulado continuado? É aquele que muda de fases, mas nunca acaba. Eu acredito no discipulado contínuo e no discipulado continuado. Esse discipulado para trabalhar o novo convertido, mas ele nem sempre vai ser novo convertido. E aí existe o discipulado quando ele muda de fase. E eu tenho aqui 3 homens que estão mudando de fase hoje. O discipulado vai engrossar mais. Vai ser mais forte. Amém, aleluia. Porque eu quero dizer para vocês que esses 3 homens, mas antes eu vou explicar. Eu acredito no ministério pastoral sobre mulheres e tenho meus argumentos bíblicos para isso. Mas eu não acredito que ao ungir um homem a pastor, está ungindo a sua esposa a pastora. O ministério tem que ser a vocação de cada um. Então, neste momento, eu vou separar para 2 anos de estágio probatório para o pastorado. 2 anos de estágio probatório para o pastorado. Esses 3 homens. Aleluia. Isso significa que a partir de hoje já os discipulo há 1 ano. Já trato com eles há 1 ano. E significa que nos próximos 2 anos o discipulado vai ter outro nível. Porque agora eu vou discipular vocês para serem pastores. Glória a Deus. E o discipulado vai entrar na área de família, de caráter, de compromisso, de palavra, de honra, de dignidade. Tudo dentro do contexto vida cristã. Vou ensinar vocês a terem visão de pastor, coração de pastor. Visão de discípulo e coração de discípulo. Não pensem vocês que daqui a 2 anos, quando forem consagrados a pastores, se passarem no estágio probatório. Porque o estágio probatório é para isso. É um discipulado focado. Eles vão entrar num curso comigo também de 1 ano de teologia prática.
eu vou ensinar teologia pastoral para eles. 1 ano de curso, direto comigo. Mas não pensem vocês que daqui a 2 anos, quando vocês forem consagrados a pastores, vocês vão ser mandões na igreja, vão ser os que vão dar ordem na igreja. Quanto mais vocês sobem no ministério, mais servos desse povo vocês se tornam. Então eu estou ministrando vocês para se tornarem servos. Vamos aprender a servir como pastores. Isso significa que agora vai entrar mais sacrifício na vida de vocês. Está achando que agora só eu vou atender telefone de madrugada? Está achando que só eu vou atender as pessoas no dia a dia? Agora a bronca é nossa. E ser pastor é você aprender a carregar a gente no colo, nas costas, aguentar a bucha. É você cuidar de gente, cuidar de pessoas, e essas mesmas pessoas pensarem que você cuidando dela é inimigo delas. É gente não gostar de serem tratadas e você ainda assim insistir em tratá-las. É gente que não acredita em você e você continua amando como se acreditasse. Ser pastor é uma renúncia de vida própria em prol das ovelhas. Isso é ser pastor. Ser pastor é sacrificar-se em prol de vidas. É isso que eu estou oferecendo para vocês. Não estou oferecendo para vocês mamata, nem salário, nem descanso e nem autoridade de comando. Eu estou oferecendo para vocês uma carona no carro de servir. Amém. Nós vamos servir pessoas, vamos servir gente. Isso é ser pastor. E vocês vão andar comigo nesses 2 anos de forma diferente. Mas hoje eu vou orar por eles. E eu quero que a igreja fique de pé. Porque a partir deste